comportamental, além das finanças envolvidas nisso, forma o padrão de decisão de um ser humano quando o assunto é dinheiro. E não existe um ser humano que decide sobre dinheiro, outro sobre saúde, é um padrão comportamental. É um ser humano ali na minha frente. Então não adianta eu falar da empresa e destacar ela, sendo que na vida pessoal tá tudo cagado. Eu preciso ir lá e atuar sim. Antigamente eu era muito democrático, muito, bonitinho, vem cá. Hoje eles me pagam para ser assertivo, direto ao ponto, firme, para mostrar para eles que o padrão deles interfere no resultado da empresa, no sucesso da empresa. Que tipo de futuro que você quer ter? O futuro meia boca, que você chegou aqui de uma forma orgânica, ou você quer estruturar um crescimento para essa tal prosperidade que você tanto fala? Muito bem, mais um Leadercast. Como é que esse aqui aconteceu? Eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio para aqui, né? Isso aqui é um caso de um amigo em comum, né? A Mariana, né? Exato. A Mariana esteve aqui, gravei com ela falou, cara, tem um amigo que não pode deixar de vir. Fez o contato, cá estamos nós, diretamente de Alphaville, né? Começa com 3 perguntas que você não pode errar. As próximas você pode chutar à vontade, essas 3 tem que ser na lata, então. Preparado? Vamos nessa? Vamos lá. Seu nome, sua idade e o que você faz? Muito bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. Mariana é uma querida amiga, muito gentil sempre, às vezes ela mente. Mas, claro que Everton Gonzaga, 43, já quase chegando nos 44 anos. Garotão. Pai da Letícia, da Melissa, marido da Giovana. Sou administrador com foco em finanças há 25 anos nessa trajetória, ajudando empresários a organizar a casa, organizar as ideias, deixar as empresas mais lucrativas também. E além disso, professor de economia, finanças, auditoria para as turmas do MBA e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas já há 15 anos. Opa! E tem uma coisa que me chamou a atenção. Não satisfeito em ser Everton com W, é o Everton com 2 Ws. Que criatividade, né? Que é isso? É numerologia? O que é? Que criatividade, né? Minha mãe, cristã, ferrenha, não, com certeza não foi numerologia, mas isso me dificultou muito na infância, né? Não só pela questão da minha dicção, porque eu era gago até os 13 anos, mas também por explicar como é que escreve meu nome. Então, qualquer coisa parecida com Everton, Emerson, Everson, eu tô atendendo e vamos que vamos. Mas tem 2 Ws? Não, é um W só. Ah, é um W só. Por onde é que eu tirei que era 2? É um W e 2 T's. Então era 2 T's. 2 T's. Eu sou muito louco. Então, vou começar de novo, tá? Não satisfeito em ser Everton com W, ainda tem 2 T's no nome. O que é isso? É numerologia? Não é numerologia porque a mãe é muito cristã, mas ela teve uma criatividade boa ao escolher e dificultou a minha vida na infância, né? Além de não conseguir falar direito porque eu era gago, a questão também de explicar como é que escrevia o meu nome. Então tudo que parece com Everton, eu estou atendendo. Everson, Emerson, vamos nessa. Nasceu onde? Nasci em Osasco, Grande São Paulo, numa periferia. Lá aprendi desde cedo o valor do tempo e do esforço, né, financeiro de uma família de classe baixa, porque minha mãe ela trabalhou numa grande companhia, perde o emprego e eu aos 12 anos começo a ajudá-la a vender salgadinhos na rua, na bicicleta, amarrado ali num isopor. E quantas histórias eu ouvi e aprendi nessa fase da vida, viu, Luciano? Que seu pai fazia o quê? Meu pai, ele sempre foi motorista particular de diretoria de empresas, trabalhou num grande grupo de comunicação, dirigindo ali para os presidentes, celebridades, né? E então a família é humilde. Eu, na parte da adolescência, começo a trabalhar numa empresa. Então sou convidado a conhecer a área de finanças e começo uma carreira de trabalho na área financeira. Você tem irmãos? Tenho irmãos. Tá. Como é que é o teu apelido quando você era pequenininho, cara? Vai ser interessante, porque com o nome que você tem... Sugestivo, né? Evertinho vai ficar estranho, né? Evertonzinho é mais estranho ainda, né? Qual era o apelido? Na família era Tom. Tom. Boa. Mais fácil, né? Pô, muito bom. Agora, na escola era o mudinho, o gaguinho. Essas palavras pejorativas que na época não tinha bullying, né, Luciano? Na década de 80 para 90... Bullying tava no currículo, né, cara? Você não conseguia sair da escola sem ter uma
se formar na cadeira do bullying, né? Exatamente. Você foi gago até os 13? Até os 13 anos. Então vamos lá, algumas coisas aqui interessantes da gagueira. Deixou de ser gago como? Primeiro que eu descobri que a gagueira é totalmente de cunho psicossomático. Sim. E eu tenho até alguns exemplos para dar. Mas eu estava já no meu primeiro emprego com a carteira assinada, olha que sonho de consumo, ali com 13 para 14 anos, como office boy em um escritório na Avenida Paulista. E eu estava voltando do almoço com mais alguns jovens e eles estavam zoando com a minha cara porque eu não conseguia falar ali uma palavra qualquer. Quando nós entramos no elevador, tinha uma senhora que vinha do subsolo da garagem do prédio e ela viu aquela cena e quando nós fomos descer do elevador no nosso andar, ela me puxa pela camiseta e falou: menino, eu tenho aqui um trabalho para você. Me procura no final do dia. Peguei o cartão, doutora Inês, uma psicóloga, e aí eu guardo o cartão e na hora de ir embora, eu tinha que ir para a escola à noite, eu fiquei naquela dúvida, e agora, será que eu vou falar com aquela véia? E aí eu vou falar com ela morrendo de medo, porque eu sempre fugi de falar com pessoas. Chego no andar dela, que era 2 acima, a secretária fala: você é o menino do elevador? Pode entrar, o doutor está te esperando. Aí eu entro numa sala, com uma mesa super pequenininha, ela bem próximo de mim, ela começa então a perguntar meu nome. Não, nome completo, nome da sua mãe, nome do seu pai. E perguntas que vai e volta, e chega uma hora que eu falo para ela com dificuldade: a senhora quer um funcionário ou a senhora queria só um trabalho? Eu imaginei de verdade que ela queria que eu levasse um envelope em algum lugar, como office boys faziam naquela época. Na verdade, ela fala: calma, quero te perguntar uma coisa. Faz quanto tempo que o seu pai brigou com você? Qual foi a última vez que seu pai brigou com você? Eu achei aquela pergunta muito estranha, mas aí eu parei para pensar e falei: acho que foi semana passada. Então ela falou: calma, fica tranquilo, respira, olha aqui para as minhas mãos, seus olhos vão cansando, pesando, 3, 2, 1, durma. Quando ela fala durma, eu não dormi e eu só fechei os olhos. Estava totalmente acordado e talvez até mais ligado do que eu imaginava. E aí naquele momento eu ouço ela perguntar coisas da minha infância. Não me lembro detalhes, mas eu me lembrei um dia que eu tinha 5 anos e meu pai estava discutindo com a minha mãe ali na cozinha da casa. E aí eu chego perguntar o que está acontecendo, meu pai me empurra, ele fala: você nunca mais fale quando eu estiver falando com a sua mãe, e dá uma bronca em mim. Lembrei daquele fato, vou encurtar a história. No dia seguinte meu chefe me chama no final do dia: Everton, o que está acontecendo com você, rapaz? Eu falei: não é nada, por quê? É porque você não está gaguejando mais. Eu só fui perceber que eu não gaguejava mais no dia seguinte. Eu falei: nossa, foi aquela bruxa. Eu vou falar com ela agora. Saí correndo, subi lá no andar da doutora Inês, entro no consultório dela e a secretária: a doutora Inês não está, foi viajar para os Estados Unidos hoje cedo. Ela volta daqui 6 meses, foi para um congresso, ela tem casa lá, volta daqui 6 meses. Eu voltei depois de 6 meses. Cadê a doutora Inês? Foi passar uns dias com os filhos no sítio. Resumindo, passa-se os meses, eu não consigo reencontrar a doutora Inês para perguntar o que estava acontecendo. Sei que chega a notícia do elevador: sabe a doutora Inês lá do 7º? Morreu. Faleceu. Luciano, eu chorei como se eu tivesse perdido a pessoa mais querida da minha vida. Eu fiquei muito mal, assim, semanas. E aquilo mexeu comigo. Eu falei: poxa, o que ela fez que eu parei de gaguejar? Ela salvou a minha vida. Eu tenho certeza que foi por um acaso que Deus preparou na minha vida. Mas ela, com as técnicas dela, me salvou. Eu viro professor de música aos 15 anos, viro professor de faculdade com 20 e poucos anos. Então, assim, isso me destravou de um jeito que hoje palestra para 1.500 pessoas é uma coisa confortável. Fato é. O que ela fez, cara? Você passados... Você tinha que idade? 13? 13. Passados 31 anos, então, você já ganhou o repertório para poder olhar e falar: bom, deixa eu ver se eu entendo o que aconteceu ali. O que ela fez? Porque quando você falou para ela, falou, fecha o olho, eu falei: ih, lá vem a história do... Lá vem o Silvio Santos sendo hipnotizado, cara. Lá vem. Aí você falou: não, peraí, eu não dormi. Eu tava acordado, eu só fechei o olho, mas eu tava consciente, né? Exatamente. O que aconteceu ali? Um grande amigo
e nós fazíamos muitos cursos de desenvolvimento pessoal. Ele me procurou e falou: Everton, vamos fazer um curso chamado hipnose? Eu falei: não, pô, isso daí é coisa do capeta, né? Ele falou: não, é coisa da mente, você vai gostar. Eu sei que eu fui adiando e passado 1 ano eu fui fazer um curso com ele. Quando eu entro na sala, tinha um professor dando aula de 2 dias em São Paulo, e nós nos inscrevemos e fomos nessa aula. Quando eu entro na sala, já a primeira grande surpresa, o professor era um amigo que eu conquistei fazendo um curso de PNL anos atrás. O nome desse professor, Rafael Baltresca. Grande Baltresca. Sentou aí nessa cadeirinha aí, ó. Olha, que sensacional. Eu sei que ele me reconheceu e batemos um papo ali antes de iniciar o curso, super ambiente agradável. Ele falou assim: eu vou fazer uma demonstração para explicar para vocês aqui o que é hipnose. E ele chama 2 voluntários no palco e fala: vocês sabem o que é hipnose? Alguém acha que hipnose é coisa do capeta, né? Eu falei: sempre tem alguém. Aí ele fala: vou demonstrar. Quando ele vai demonstrar, ele levanta a mão e fala para o participante: olha para minha mão, seus olhos vão cansando, pesando, 3, 2, 1, durma. Quando ele falou aquilo, eu fui remetido lá na minha adolescência e eu dei um grito dentro da sala. Eu fui hipnotizado. Aí ele: Everton, calma, nem comecei ainda. Você descobriu ali naquela hora? Descobri naquela hora que ela tinha te hipnotizado lá atrás. Que ela tinha tratado a minha gagueira com a hipnose clínica, que é uma metodologia de um protocolo muito sério, muito utilizado em tratamentos emocionais, em que eu fui submetido e nem sabia o que era. Depois eu fui fazer ali outros cursos para entender e descobri que isso é muito eficiente, e descobri 22 anos depois que eu fui tratado com hipnose para tratamento da minha gagueira. Olha que legal. Eu tenho um filho de 40 anos. Gago desde criança, e talvez a gagueira dele tenha começado na época em que eu vendi casa, vendi tudo aqui, fiz sozinho em São Paulo. Ele foi morar em Bauru, separou, pode ter sido uma porrada de coisa lá. Ele ficou gago, né? Garoto gago igual você, gago 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Ali, quando ele tinha seus 9, talvez 9, 10 anos de idade, tinha um hipnólogo que aparecia muito na televisão, falava com um sotaque meio espanhol, esqueci o nome dele, que eu não sei se o cara era argentino, como é que era. Fábio Puentes, que aparecia na televisão e pau, e pintava e bordava. Bom, fui atrás e descobri que o cara atuava no Rio de Janeiro. E aí, como a empresa que eu trabalhava tinha representante no Rio, falei com o cara, bicho, pera um pouquinho, foi lá e marcou. Peguei meu filho, eu e ele, pegamos um avião, fomos ao Rio de Janeiro, levei lá pro Fábio Puentes. Uma casa afastada. Hoje, imagino que deve ser Santa Teresa, acho hoje, mas não sei mais, né? Aí, vamos lá, explica o que está acontecendo, tudo. Ele pega o garoto, entrou o garoto numa sala, falou: papai, fiquei fora, deixa comigo aqui. E eu fico lá fora esperando, e ele entra com meu filho, fica na sala lá, e vai fazer lá as coisas dele lá, né? E fez sei lá o que ele fez, regressão, sei lá o que foi. Terminou ele: muito bem, papai, que tá seu filho, não sei o que, saí com meu filho, e aí? O que ele fez? Falou, conversou com você, foi legal? Foi. Resultado, meu filho continua gago como sempre foi, não aconteceu merda nenhuma, Olha só. Não mudou nada, absolutamente nada, eu só gastei dinheiro, tudo. Bom, levei meu filho para conhecer o bondinho e o pão de açúcar, né? E não aconteceu nada. E aí eu olhei para aquilo e falei: cara, deve ser papo furado, deve ser conversa. Sou amigo do Rafa, né, há um tempão. Nunca quis. O Rafa nem sabe disso. Eu nunca quis fazer o curso do Rafa e nunca quis me aproximar demais, de medo de me desencantar com o meu amigo Rafael. Falei: cara, se eu chegar lá e descobrir que esse treco é realmente uma putaria, uma sacanagem, eu vou ficar desencantado com ele. Então deixa ele na dele lá e eu vou ficar na minha aqui. E acabei que eu não fui engolindo essa história. Mas como você, eu conheço um monte de gente que vem e conta e fala: cara, comigo funcionou. Eu fiz a hipnose me curou tal e tal coisa. Eu consegui fazer. Então, há alguma coisa. E eu sei que não funciona com todo mundo. Eu sei que tem pessoas que são absolutamente. Como é que chama? Imunes. Não vai. E tem gente que é. Aquela brincadeira que faz na hora: solte o dedo. Aí meia dúzia da plateia, eu não consigo soltar. Vem cá vocês. Esses são os caras que eu vou usar aqui, né? Mas é interessante. Agora, o fato de você ter contado aqui dela tirar com a mão a tua gagueira, isso eu nunca tinha visto, cara. Uma conversa e você nem sacar, vai sacar no dia seguinte, cara. Isso é sensacional, cara.
E assim, ela tirou com a mão, sem contar o que era, Sim. de uma forma a conduzir uma conversa, e que depois eu descobri, estudando e lendo, aí vendo os casos de sucesso do assunto, é uma das camadas mais simples de um trauma psicossomático, que Sim. influencia na sua reação física. E isso daí há outras técnicas, né, sem desmerecer uma ou O outra, interessante é que ela nem falou pra você, quando eu estalar o dedo, você não vai gaguejar mais. não disse. Nada. Foi Nada. o simples fato de você lembrar daquele momento, o teu pai causou em você um trauma. E ela ressignificou. Aquilo que ele fez não significou que ele estava bravo com você. Mas ela falou isso? Sim. Ok. Mas significa que ele queria te proteger, e então dá um outro significado que a nossa mente traduz. Quer dizer, não foi o fato de você ter lembrado do trauma que te curou. Sozinho não. Foi o fato de você... Lembrei do trauma, ela sacou, você contou pra ela, Isso, aquele momento ela falou, pera um pouquinho. E ela trabalhou aquilo exatamente. e aquilo... E ela não ficou sabendo que você parou de gaguejar. Não ficou sabendo. Não ficou sabendo, eu não consegui agradecê-la, e vários gagos depois que eu fiz esses cursos cruzaram o meu caminho para eu poder falar o meu depoimento e recomendá-los uma hipnose clínica séria com pessoas sérias. Então, que coisa incrível, né? Cara, que doideira. Que doideira. Eu vou querer uma dica dessa aí. Vamos lá, porque a vida de gago não é fácil, cara. Viva aí. E eu tenho visto muita garotada, sabe? Muita garotada. Não é molequinho, não. Garotada de 25, 26, 28, 30 anos enfrentando. E agora, depois da pandemia, então, meu amigo, o que tem de loucura acontecendo aí? Quando eu falo loucura, eu quero dizer problemas mentais em geral, né? Exatamente. Mas, muito bem. Então, seja bem-vindo ao Leadercast. Aí, ó, Leadercast é isso, tá bom? Tá vendo aqui? Leadercast é um papo que... Vamos tentar falar de business, vamos? E metade do papo é gagueira, cara. Que loucura. Minha praia é finanças, tá? Só para deixar então, claro. Mas é legal saber, né? Bom, o que como é que era? Era o Gaguinho, né? O apelido que você falou? O Gaguinho, O que o Gaguinho queria ser quando crescesse? Com certeza não era professor Uhum. e não era de finanças, mas acho que o grande sonho dessa criança era músico profissional, porque era uma forma de manifestar as minhas emoções sem falar. Até porque se você cantasse, você não gaguejava, né? Mas é engraçado, porque nessa época dos 8 anos eu aprendi a tocar saxofone Opa, na igreja, sim. e aquilo era uma realização. Eu passava horas treinando como forma de manifestar ali as minhas emoções. Puta inveja, cara. Eu amo o timbre de saxofone. Mas, cara, você olhar pra minha casa, você pensa que eu sou músico. Tem guitarra, tem violão, tem ukulele, Olha, tinha piano, tinha tudo lá. E só tocar que eu não tocava tem nada, sax? né? Tinha sax? Sax não, cara. Tem que ter um sax. Que delícia isso aí. Eu tinha um amigo, depois a gente nunca mais se viu, mas até hoje, né? E ele tinha, cara, a gente era eu morava com um pessoal que era músico e tudo mais, aqui em São Paulo no começo, né? Eu tinha 26 anos, 22, 24 anos, 25 anos, uma coisa assim. O nome dele é Nico Rezende. O Nico é um músico, hoje é conhecido, fez músicas conhecidas por aí, né? E o Nico tinha 18 anos. E o Nico tinha uma habilidade que é o seguinte: se qualquer coisa que você botasse na mão dele, ele espera um pouquinho, saia tocando. Incrível. E uma vez eu vi ele pegar um sax. Me dá o sax aqui. Fi, fum, fum, fá, fi, fi. Que coisa incrível, hein? Cara, porra, por que Deus se deu? Me dá um pedacinho disso aí, cara. É um Porque comigo não talento. sai nada, né? É um talento. Mas a música salva, cara. Então foi legal. Você queria ser músico profissional. Você achou que isso podia ser uma carreira? Vou ganhar minha vida sendo músico. Sendo músico. Estudou pra isso? Até os 15 anos eu ainda até fiz conservatório, estudei, para que aos 16 pudesse dar aula de música. Mas aí profissionalmente, né, a carreira de músico naquela época era um pouco ingrata, então não gerava rendimento nenhum. E você acha que hoje melhorou? Me conta aí, como é que tá a carreira do músico hoje? Cara, deixa eu te contar uma história, eu não posso perder essa aqui. Tô mudando, né? Vou mudar de casa aqui. E eu tinha um piano no meu apartamento, um piano. E, cara, o apartamento novo é metade do que era o outro, não cabia o piano, eu preciso me livrar do piano, vou vender o piano, não tem como vender piano, os caras não oferecem nada pelo piano, vou mandar pra casa do meu filho, ele tem espaço lá, ele bota o piano lá, tá bom. Chamei um cara de transporte de piano, e veio o cara, vieram 3 caras lá, pá, vou levar o piano, aquela coisa toda, aí eu fui conversar com o dono, né, eu vi que era o cara que era o dono ali, né, garotão e tudo mais, né, garotão.
40 anos pra mim é garotão, né? E aí, cara, como é que é? Tá difícil o negócio de piano? Você trabalha com transporte, tudo. E como é que tá? Ele falou, tá muito difícil, cara. Ninguém compra, ninguém vende. Você quer vender, não dá pra vender, porque ninguém vai comprar. Outra, eu sou músico profissional, o negócio da música caiu, não sei o quê. Eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, nós estamos onde? Carnaval, não é? Você sabe quando que nos últimos 5, 6 anos você conseguiria que eu estivesse aqui no carnaval para te atender? Eu não conseguia porque eu estava tocando todos os dias do carnaval. Esse ano eu não tenho onde tocar. Não tem demanda. E o negócio da música caiu 80%. Nossa. Ele falou, então eu não consigo vender piano, eu não consigo consertar piano, eu não consigo tocar piano, o meu negócio caiu pela tabela, cara, ninguém mais quer saber. Que incrível, né? E aí eu tenho uma sobrinha que é cantora, eu tenho amigos que são músicos, né? E os caras me contando da realidade deles, cara, virou hobby. Porque viver profissão... da música, cara. Então, num mundo que devia estar ao contrário, né? Devia ser o contrário. Nós estamos num ponto tal em que cigarra e formiga, né? Estamos demandando, precisa de muita cigarra, né, cara? A gente precisa de cigarra. Mas parece que só meia dúzia que é o que é escolhido, é que toca o seguinte. Você fez muito bem de procurar uma alternativa. Os caminhos da vida me levaram para essa trajetória das finanças. Mas essa proporção do artista ou do jogador de futebol profissional é menos de 1% dos que chegam lá. Não é? Então nós sabemos que realmente a competição é muito grande, mas as oportunidades são raras. Que não é nem questão de talento. Não é questão de talento. Não é talento, cara. Você pode ter talento. Quem falou isso, eu vi ontem um trechinho de um podcast com o Kiko Loureiro. Kiko, guitarrista, que foi do Megadeth. E ele tava contando isso. Ele falou, cara, com as bandas lá, ele falou, cara, o problema não é a técnica. Ele falou que os caras da banda é tudo ruim, cara. Tocavam mal pra cacete. Aquilo não tinha nada a ver. A questão não era a técnica. A questão era você estar no lugar certo, na hora certa. É você ter a estrutura pronta pra você. E você sobe lá, a técnica, você desenvolve, você aprende, isso não importa. E a gente entra no mercado achando que eu sou um artista, que eu dominando a técnica, vou fazer acontecer. É um problema, né? Como é que você trombou no financeiro? Você comentou agora há pouco, como é que foi? Você chegou nesse mercado? Eu fui empurrado, mas na verdade eu começo a trabalhar na parte de tecnologia numa empresa, uma indústria nacional de equipamentos da saúde, e lá tinha um diretor financeiro que ele me viu lá e pediu ajuda um dia para eu ficar 1 hora a mais lá trabalhando com ele, e ali começa ali um namoro com a área. Até que ele fala, olha, você tem talento para as finanças, mas na verdade ele estava recrutando mais um funcionário. E aí eu vou para essa área de finanças, então, já com 17 anos, começo ali da parte mais de baixo até os 22 anos, quando eu começo a atender como consultor, nada mais do que na época era um concierge financeiro, de médicos. E um médico conseguiu me expor para um grupo no qual, depois do meu trabalho, eu saía e ia preparar a rotina financeira de vários médicos. Então, eu ia em consultórios, já tudo pronto, para que a secretária no dia seguinte pudesse fazer pagamentos. Então, eu controlava, lançava aquela rotina básica, né? Mas dava orientações para médico. Eu, com 23 anos, orientando o médico como é que eles tinham que cuidar do dinheiro deles. Olha que coisa. Me conta uma coisa aqui, cara. O salto de músico para finanças é um gap gigante. Você está saindo do cúmulo das humanas para o cúmulo das exatas. É mesmo? Ué, matemática pura, a música. Sim, eu entendo que é, mas a forma como você expressa na música, aquilo é sentimento, é inspiração, aquela coisa toda. Na finança, cara, 1 mais 1 dá 2. Se não der 2, você tem um baita de um problema ali, né? Quando é que o bichinho te morde? Que você fala, cara, gostei. Sim. É aqui que eu vou ficar. Até interessante essa pergunta, porque na parte da música eu nunca me senti um talentoso, mas sempre um estudioso da música. Então as teorias musicais traz para essa matemática dos tempos das notas. Quando eu olhava uma música, eu tocava ela lendo perfeitamente o tempo e nunca a expressão musical, depois que ela vinha. Então começa a entender que música tem sim a matemática. Mas quando eu começo a entender que a área de finanças ela é vital para o funcionamento de uma empresa, ao ponto de que toda empresa se comunica com a área financeira. É uma área que consegue ter uma visão ampla, holística do negócio, porque todo o movimento de um negócio, seja serviço, indústria ou comércio, ele passa por esta área, na gestão dos seus custos, na sua formação de preço, até mesmo na geração do lucro e do caixa.
Aí eu comecei a entender que eu era muito demandado, eu me sentia muito importante trabalhando na área financeira. O marketing precisava de dinheiro para poder fazer as suas campanhas, a produção precisava de recursos para poder investir numa máquina. Eu conseguia conversar com toda a empresa. Eu acho que foi esse bichinho da visão ampla que a área financeira permite que me trouxe então a mergulhar nessa área e estudar sobre o assunto. E aí você sacou que é aqui que eu quero ficar? Saquei. E com que idade? Aí, antes de começar a atender os médicos, eu acho que dos 20 para 21 anos, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. O que, que eu preciso fazer, estudar para poder ser um profissional dessa área? Não era só a visão de consultor, eu não tinha essa visão de que eu seria um consultor financeiro de empresas e celebridades. Eu pensei em trabalhar numa área financeira. Então, ali eu comecei já a direcionar a minha formação, fazer depois pós, tal, cursos, para ficar fixo nessa área. Esse negócio que você pegou aí de orientar os médicos, você falou que você era pós-expediente, como era assim? Tiravam você das planilhas e falavam, vem cá, vem. E você, de repente, estava treinando os caras. Exatamente. Pro bono, não, na curtição, estava cobrando, como é que era isso? Luciano, 6 meses depois que eu comecei a atender esses médicos, eu ganhava mais do que com um funcionário de uma empresa. Por quê? Eu cobrava, mas era uma cobrança assim, vamos dar um número hoje, eu cobrava R$300 de um médico para fazer todos os controles financeiros dele. R$300 hoje um médico paga, claro, para ter um controle. Então, esse 300 em 300, chega uma hora em que não dá mais tempo de cuidar. Aos 26 anos eu saio dessa empresa, aos 28 anos eu saio dessa empresa para só trabalhar com consultoria, porque o volume de atendimentos individuais era infinitamente maiores do que o que a empresa me supria. Você não fez marketing? Não. Você não marketeou o negócio, nada. Você não botou anúncio em lugar nenhum. Nada. Você não saiu por aí, alô, venham, nada. Isso foi natural. Natural. Um médico falou pro outro, que contou pro Empurrou outro. eu, né? Sempre nos médicos. Sempre nos médicos. Até uma certa altura do campeonato era médico. Como é que foi essa história? Muito interessante, porque nasceu o nome da minha empresa. Então eu fundei ela em 2000, hoje ela tem 25 anos. Ele chega para mim e fala o seguinte, olha, eu vou ter um encontro com médicos num restaurante aqui em Moema e você vai levar lá um papel com o que você faz, o seu telefone, o nome da sua empresa e vai entregar para os médicos, que eu vou abrir a porta para você. Eu falei, empresa? Ele falou, você tem sua empresa, não tem? Eu falei, não, eu não tenho empresa. Então você tem até amanhã para criar o nome da sua empresa. Eu falei, mas nome? Eu vou colocar então Everton Finanças? Ele falou, que nome? Esse nome é muito ruim, é uma bosta esse nome. Não, inventa um nome e já leva amanhã. Então eu não dormi aquela noite, tentando pensar em um nome que tivesse finanças. E aí virou um acrônimo de Everton Costa Gonzaga. Everton Costa virou Eco Finanças. A Eco Finanças nasceu em 2000 com esse propósito. Aí eu desenhei uma árvore para explicar sobre os frutos que a área de finanças dava, a árvore é da vida, e enfim. Esse logotipo é o que está válido até hoje, inclusive. Seja muito bem-vindo ao mundo do marketing, né? É. Que assim, o cara tem uma ideia, depois ele bota no papel, aí ele inventa uma explicação. É verdade. Foi exatamente Genial. assim. Puta, o que significa esse peixe daqui? Sei lá, inventei essa merda aqui. Agora eu vou arrumar uma narrativa maravilhosa. Que quando eu vi o nome eu falei, pô, Eco deve vir de ecologia, né? Economia, ecologia. Velho. Pô, puta jogada legal, cara. Tem tudo a ver com o momento aqui. Não é Everton Nada Costa. Everton Costa. Quando eu chego lá, ele pega aquelas folhas. Cheguei no restaurante, tantas da noite. Tinha uns 10, 15 médicos ali. Todo mundo já tinha tomado muito vinho, tava todo mundo alegre pra caramba. Ninguém deu atenção, eu fui tremendo, preparado para falar o que eu fazia. Ninguém deu atenção. Ele pega as folhinhas que eu levei impressa, entrega para todos eles. E toma aí um vinho com a gente. Falei, não, eu tenho que ir embora. Então tá bom, vai embora. Não falei nada. Passa-se uma semana, começa a tocar meu telefone. Olha, aqui é a secretária do Dr. Fulano, ele me deu um papel, precisa vir aqui para eu poder te contratar. Olha, aqui é a secretária do Dr. Ciclano. E assim as secretárias começam a me chamar e virou contratos. Ali eu falei, puxa, agora sim, acertei na vez. Não falei uma palavra, Luciano, não fiz uma propaganda. Isso é a raiz do teu negócio, cara. Quando você olha pro teu negócio hoje, ele vem... Isso não é acaso, não é acaso. É aquela história, no lugar certo, hora certa, havia uma demanda por isso, naquele grupo de pessoas. Se fossem engenheiros, talvez não
não rolasse. Exato. Com o médico rolava, né? É. E você tá lá pronto na hora certa. Cara, que rabo, hein, bicho? E assim vieram os desafios em cima do nome. Quando eu crio meu site, Ecofinanças, passado 20 dias, toco o telefone, uma multinacional procurando uma consultoria financeira para viabilidade de projetos ecológicos. Você é especialista nisso? Eu falei, sou. Olha, estávamos procurando uma empresa igual a sua. Vem até o nosso escritório, ali na Berrini. Aí eu vou lá na Berrini, de terno e gravata, sozinho, numa mesa que só tinha diretor e gente de finanças. Moleque, né? 20 e tantos anos, para explicar que consultoria de viabilidade econômica eu fazia. Aí eu falei que fazia as análises expliquei que eu fazia as análises de econômica de um projeto, enfim, e eles me deram uma oportunidade em um prazo muito curto para poder entregar um projeto de análise de viabilidade. Ganhei muito dinheiro. Quando eu falei que tinha feito um projeto para essa empresa na área ecológica, que ele é ambiental, né? Sim. Hoje seria aí um ESG, eu acertei e comecei a ter clientes nessas áreas. Que ano era isso? Isso foi em 99. Cara, tava no auge Tava no auge da loucura. Da loucura. Pode vir tudo. Quando foi Uma Verdade Inconveniente lá do Al Gore? Não foi no começo dos anos 2000? Foi em 2001, né? Foi por aí, né, cara? Tava cozinhando, era o momento Fervendo. daquilo, cara. Em 2000 eu abri a empresa de verdade, porque eu precisava ter o CNPJ, né? Quanto tempo você funcionou sem CNPJ? Uns 2, 3 anos sem CNPJ. E aí, quando as empresas começam a pedir nota fiscal, eu falei, ixi, tenho que descobrir o que é isso. Vamos começar a regularizar o negócio. Uhum. Olha que interessante. E aí, quer dizer, vai sendo orgânico. Vai sendo orgânico. Você não teve um momento que você falou, vou montar o meu plano de negócios, vou estabelecer aqui metas, vou... Meu roadmap? O meu roadmap, meus KPIs, aquela coisa toda. Não teve nada disso. Você foi indo e... Agora eu preciso aumentar o tamanho aqui. Preciso de mais 2 carinha. Foi assim. Tranco e barranco. Bem empreendedor brasileiro. Bem empreendedor. Tá. Essa história toda teve um viés, né? Numa época, na casa de 2014, a gente desenvolve um software de auditoria, eu começo a atender grandes companhias multinacionais e a gente faz um trabalho de análise de dados e auditoria em contas de telefone. Nesse período, a Ecofinanças ela fica só atendendo grandes companhias, a gente chega a um número muito grande de contratos e de funcionários e a saúde vai embora nesse período. Em 2019, a gente vende essa empresa, a carteira de clientes e o software, os direitos de uso do software, com os funcionários, e eu volto a focar em pequenos e médios empresários. Tem uma diferença muito grande da missão da empresa, que é justamente, vamos chamar de finanças humanizadas. Falar com o dono da empresa, para mim, hoje, é muito importante. Você, quando falou saúde, foi embora? A saúde da empresa? A minha saúde física. A sua saúde... O que houve? Você teve um burnout? Burnout, atendendo multinacionais, era 24 horas ligado, funcionário, equipe, viajando o Brasil inteiro. Foi um período, assim, muito sacrificante, que me rendeu muito, mas também levou minha saúde embora. Vamos falar disso, que isso aqui é muito interessante, essa história toda aí, né? Lembra do ão e do inho? Lembro do ão e do inho. Então, cara, você tá lá com seus 20 e pouquinho, tava casado? Casado. Filhos? Filha. Já tinha na época? Tinha filha. Já tinha na época. 20? De idade? 29. 29. Cara, 29 você tá a milhão, cara. Eu quero abraçar o mundo, eu sou invencível, ninguém me segura e vou querer mais, me dá mais. Eu não tenho limite, cara. Eu vou até onde tiver que ir porque tá no meu momento, né? Como é que é? É o Ronaldinho Gaúcho no auge, lá jogando lá no Barcelona, né? Sei lá, na Europa, né? Encara tudo. Tem um período que isso aí dura, é essa loucura toda lá, né? Quando você fala que a saúde foi embora aqui, você pifou um belo dia e parou e alguém falou pra você vai morrer? Ou... Pifei. O que aconteceu? Estava com 92 quilos, com apenas 1,72 m que eu tenho, com cansaço, estafa, estresse, e não cheguei a dar uma parada. Mas eu tive uma discussão com o diretor, o vice-presidente de uma multinacional de seguros. Eu estava na empresa até 11 horas da noite, numa sexta-feira. Quando eu chego em casa, o telefone toca e ele fala, volta aqui que eu quero falar com você. Falei, puxa, mas eu estava aí até agora como se fosse o meu chefe ali, né?
E se você não voltar, segunda-feira está rescindido o contrato. Aí deu um pico de estresse, um nervoso tão grande que eu discuti com esse homem por telefone e eu falei, não vou voltar. Eu perdia mesmo as estribeiras, como diz o ditado, né? Não xinguei, não fui ofensivo, não destratei, mas eu fiquei muito nervoso. Segunda-feira ele mandou a carta de rescisão do contrato e todo o esforço que nós tínhamos feito para levar milhões de reais de saving para aquela empresa não serviu para nada. Ele queria só abastecer o ego dele de ter disponível as pessoas. Ali foi um aprendizado muito grande, né? Porque não era processos, não era economia gerada, não era contrato, mas sim pessoas que decidem, pessoas que também passam por estresse. Aquilo foi a gota d'água que transbordou o copo. Eu falei, eu não quero mais isso. Então apareceu uma oportunidade da venda desse segmento, como eu disse, da essência do software, e a gente faz a venda, porque somaram essas coisas, então veio numa hora boa. Só que eu nunca conheci o dono de uma grande seguradora, de um grande banco ou de uma varejista. Sempre eu estava ali parado entre uma gerência ou uma diretoria. Sim. Né? Quando eu experimento o atendimento às pequenas e médias empresas, que você fala com o dono da empresa. E aí você vira o salvador da pátria, porque a dificuldade do empresariado brasileiro é enorme. O Brasil tem aí 65% das suas CNPJ são de pequenas e médias. Então fala, poxa, peraí, aqui tem uma oportunidade muito grande de crescer e eu posso agregar meu valor para esses empresários. Então foi ali que teve a mudança para focar. Mas eu não cheguei a travar, a ter um infarto, nada disso. Mas a saúde estava muito prejudicada. Mas que decisão você tomou ali? Eu vou vender. Ao vender, você se livra de uma coisa estressante, ganha tempo de vida, ganha qualidade de vida e não enfia nesse lugar outro... O que você fez? É porque eu vi aquilo exatamente como uma selva, onde a lei do mais forte ganha. Não vale o seu conhecimento. Não vale só o seu conhecimento. Mas tem muito dinheiro lá, cara. Então, mas tem muito dinheiro fora de lá também. E é isso que fez eu enxergar, porque eu estava focado exatamente neste filé mignon. As grandes companhias, sem dúvida nenhuma, tem ali o seu valor, né? Mas eu achava que podia mais. Na entrega de qualidade, num laudo correto, numa recuperação de valores certo para a empresa, mas nem sempre era valorizado. Então você chegou num ponto interessante, cara. Isso aqui dá uma discussão deliciosa, cara. Eu aprendi isso quando eu saí da universidade e montei uma empresa, um escritóriozinho de design, uma coisa pequenininha ali, né? 3 moleque, 25 anos de idade, os 3 trabalhando que nem um alucinado e não ganhando nada, sem dinheiro, tudo. E um belo dia eu tava lá, que era horas, desenhando um cartão de visita para um cliente. E aí vai e voltava, eu olhei para aquilo e falei, cara, mas espera um pouquinho, bicho, eu tô botando um puta esforço, vou fazer o cartão de visita para esse cara, ele vai me pagar uma merreca, que tomei meu tempo, eu tenho que aprender a dizer não para determinados clientes. A dizer, não me serve, cara, eu não quero teu dinheiro, não. E ali foi uma virada de chave interessante. Falei, cara, pera um pouquinho, tão importante quanto conquistar um cliente é eu dizer, isso eu não quero, né? E ali houve uma virada de chave que depois, muito à frente, a coisa tomou uma outra dimensão. Depois virei palestrante e tudo mais, e aí para mim começou a ficar claro, cara, muito claro. Um dia eu fui chamado para uma palestra, uma grande empresa, cara. Não me lembro se o segmento era automotivo, era finanças, era alguma coisa assim, uma puta empresa, né? E o evento em si, o palestrante, tem toda tem uma aura ali, né? Pô, o palestrante é o cara que vai chegar aqui, se for legal a palestra, engrandece o evento, se a palestra for uma merda, vai ficar ruim o evento, né? Esse cara é tratado diferente, pô, eu venho pra, pô, chegou o palestrante, tem todo um traquejo ali. Eu não dou bola pra isso, eu falo, pai, vai comigo, eu sou easy going, cara, não precisa nada demais, me dá um cantinho aí, eu fico esperando, eu entro, eu vou na boa, né? Mas ali eu cheguei pra fazer a palestra, ninguém veio falar comigo, todos os diretores e gerentes num grupinho, conversando num canto, eu largado num canto lá, e aí eu li em volta, fiz a palestra, foi um sucesso, aquela coisa toda, mas eu falei, cara, eu não gostei de estar aqui, né? Por que eu não gostei? Eu fui maltratado? Não, ninguém me maltratou, eles simplesmente me ignoraram, né? E aí eu olhei ali e falei, cara, eu comecei a entender direitinho, né? Tem cliente que é um tesão trabalhar com ele, ele vira meu amigo, cara, ele se diverte comigo, a gente
vira cúmplice, né, cara? Vamos fazer, vamos pintar e bordar, cara. E nessa hora eu dou 199% do que eu me proponho a fazer. Quando é um cliente normal que não quer nada comigo, eu dou 120%. Quando é um cara desse que me trata mal, eu dou 100%, entendeu? Nunca menos do que isso, né? Mas ficou claro para mim que essa função de você querer, que acho que foi mais ou menos o que você fez. Me livrei de um tipo de cliente que não é bom estar com ele e fui buscar e descobri um outro mundo, esse da pequena e média empresa, onde eu falo com o dono e ali esse cara me dá o valor que eu mereço ter, né? E minha palavra tem impacto. Quando no outro lá era só, vem cá, quero você aqui a hora que eu quiser, né? Tem uma sabedoria nesse processo aí, não tem não? Você falou uma coisa muito importante. Tem valor nesse processo. O que não quer dizer preço. Sim. Sem dúvida nenhuma, um cliente de uma grande companhia equivalia a 10 clientes de uma pequena empresa. Sim. E eu me sinto muito mais feliz tratando 10 do que apenas um. Por conta do valor e não por conta do preço que a gente pratica. Então, é verdade. Você tem sim um processo de entrega, reconhecimento, valor financeiro, porque hoje a minha entrega ela é particionada, eu tenho uma equipe muito grande de especialistas, áreas envolvidas nesse atendimento do cliente, para que eu chegue lá na hora e assine o quadro e dê ali a minha análise técnica final. Mas o que mais eu gosto é exatamente disso que você disse. Do relacionamento, de chegar, entender a vida do empresário, onde ele quer chegar. Você estava aqui, você vai chegar lá e acompanhar ele nessa jornada. Ele chega lá, ele reconhece isso, ele dá um depoimento, tira foto com você, agradece, você vira um marco na história da empresa dele. E aí eu quero o teu dinheiro. Exato. E aí o dinheiro que você vai me dar ganha um outro valor, não é mais uma... Cara, Leadercast é bate-papo, tá? Tem cara que fala, pô, você fala igual o cara fala, porque nós estamos batendo um papo aqui, né? Muito bom, por sinal. Fui fazer uma palestra uma vez com a... Cara, eu não me lembro se foi num Bradesco, que era um lugar grande, grandão, né? Fui fazer a palestra e as minhas palestras, tá montada a palestra. Tem palestra minha, como o Everest, por exemplo, ela tem 1h40 no papel e vai em 2 horas quando eu tô no palco. E não tem como tirar um pedaço, porque é uma história com começo, meio e fim. Um final amarra, tem um punch que vai... Ela é toda amarrada, eu não tenho como... Tira um bloco, aí termina agora, é assim, né? Bom, eu vou lá fazer a palestra, não era, o Everest era uma outra. Em contrato eu ponho 1h30, 90 minutos de palestra, tá no contrato, né? Chego a fazer a palestra, vem um cara pra mim, fazer 45 minutos. A gerente, falei, como assim? Não, 45 minutos, não, você tá brincando, eu combinei com vocês 1h30, eu tô com a palestra de 1h30 aqui, faltava assim, 5 minutos para entrar. Não, porque tá atrasado o evento, você tem que fazer em 45 minutos, eu falei, tá bom, eu vou embora, eu não vou entrar. Não, pô, como é que é? Eu vou embora, eu não vou fazer a palestra, cara. Não vou, eu não tô preparado para isso, não foi isso que vocês combinaram comigo, eu não quero fazer, vou embora, eu não vou fazer. Pô, chamaram o diretor. Aí veio o diretor, eu contei o que era o diretor, não, sobe e faz, você vai fazer 90 minutos, não vai cortar a palestra de coisa nenhuma, né? E aí eu fui e fiz a palestra. Eu fui comentar com um amigo meu, né? Cara, aconteceu, eu fiquei puto, saí de lá, puta falta de respeito. Ele, puta, mas como você é trouxa, né, cara? Eles iam mudar teu valor? Eu falei, não. Você ia ganhar igual ia? Cara, em vez de ficar 90, você ia ficar 45 minutos. Faz a porra da palestra e vai embora. Eu falei pra ele, cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, cara. Eu não tô preocupado em entregar um pouquinho e ganhar muito. Quando eu subo no palco, cara, é aquela história. Se você me der 1h30, eu vou ficar 2 horas. Não é porque eu sou prolixo. É porque eu tô entendendo, né, diga a plateia gostou, os caras estão junto comigo, cara, nós vamos fazer isso aqui virar algo inesquecível, né? E tem um tesão aí que o dinheiro não compra, o dinheiro não paga. Mas tem gente que olha para aquilo e fala, cara, eu vou fazer o mínimo necessário para não ser penalizado. E o mínimo necessário não é o que você precisa, né? Eu preciso de mais que isso, né? E, no entanto, tem muita gente que age assim, né? Que faz essa troca do 6 por meia dúzia, né, cara? Contratou pra isso, eu vou fazer só isso. Molecada nova, né, cara? Eu fui contratado pra fazer 1, 2, 3. Não me pede 4, 5, 6, cara. Não é do nosso feitio, não faz parte dessa nossa mentalidade. Não vai voar, né? Não vai voar. A gente bateu um papo um pouquinho antes da gente entrar aqui. Normalmente eu não faço isso, né? A gente trocou uma ideia lá. E pelo que você comentou ali, me parece que com o tempo o teu negócio foi
mudando, né? Aquela coisa que eu falei do orgânico. Você foi organicamente montando a tua empresa, mas não só do ponto de vista da estrutura dela, e parece que do ponto de vista do conceito e do conteúdo que você tem, você extrapolou o negócio das finanças. Sim. Você começou a lidar com outras coisas. Você foi até com a vida das pessoas, né? É. O que aconteceu? Como é que foi isso? O eco virou ecossistema mesmo, né? Por conta que numa fase eu percebia que quando eu implantava processos de finanças numa empresa, passava 6 meses, o dono da empresa voltava lá e falava: Everton, voltou a ficar tudo cagado. Vou repetir a frase. Everton, voltou a ficar tudo bagunçado de novo. Você quer que eu corte o cagado? Fica à vontade. Não, vai ficar porque precisa, cara. Tem momentos em que você tem que ser muito enfático, então continue com o cagado que tá valendo. E aí eu falava: poxa, será que eu fiz um mau trabalho? Porque eu implantei tudo certinho e a empresa saiu do trilho de novo. E eu descobri, Luciano, que por trás daquilo tinha um ser humano decidindo. O dono da empresa trazia os padrões financeiros da vida dele para decidir dentro da empresa dele. Então eu percebi que não era uma questão de processos ou procedimentos, era uma questão de mentalidade desse dono. Falei: puxa, como é que funciona a cabeça dele para que ele tome decisões sobre dinheiro no negócio, para que a empresa sempre cresça? E ali nasce então o meu desejo de buscar conhecimento sobre decisões financeiras. Aí eu fui aprofundar na economia comportamental. Tchananã. Este é o momento em que entra uma vinheta aqui na hora. Tchananã. Porque toda vez... Cai nas pessoas. Cai nisso, cara. Toda vez cai nisso. Cai no prêmio Nobel, sabe, da economia comportamental. E ele é o meu... Eu sou fã, né, do Daniel Kahneman. Sim. Porque é uma linha de estudo que eu ensino hoje para uma das turmas da FGV, do MBA de Gestão e Liderança Estratégica de Pessoas, que é a economia comportamental. E aí você chegou pertinho da música. Aí você encostou na música, cara. Você Voltei. deu a volta e encostou na... Porque economia comportamental, cara, isso é música, bicho. É ser humano. É ser humano. É sentimento puro. puro. Isso aí, emoção. E a matemática refém da emoção e tudo mais, né? Sim. Em uma turma eu falo de economia clássica. Tô falando de Adam Smith numa turma, na outra eu entro falando de Daniel Kahneman, que aí eu ponho eles para brigar com a IA hoje, eu coloco eles para brigar no telão. Mas voltando, o dono da empresa, ele tem um padrão comportamental ali embutido que existe dentro dele um limite. É um painel de controle que tem um limite financeiro, que é o limite financeiro mental, que nós precisamos destravar isso. E eu vou lá e regulo esses botões na cabeça desse dono de empresa, mostrando para ele todos os vieses comportamentais para que ele tome decisão na empresa de uma forma mais racional. Não quer dizer que não tem emoção presente, mas de uma forma mais racional. Mas você virou um psicólogo. É uma terapia isso praticamente. Quando eu falo da vida pessoal dele, vira uma terapia. Tem choro, tem emoção, tem alegria, tem história do pai dele quando ele tinha 10 anos de idade, tem também. Peraí. Deu um nó agora, né? Eu consigo entender um cara chorando depois de falar com o contador. a guia de imposto, a DARF ficou alta. Chorei. Por que você tá chorando? Eu acabei de ter uma reunião com o meu contador aqui, tô em lágrimas, porque a situação tá complicada, né? O meu consultor financeiro eu também consigo entender. Ele me colocar e eu chorar diante de um quadro que ele pinta para mim. Mas me parece que você deu um passo além. Você está entrando numa intimidade do cara. Você está falando da vida dele. E de repente esse cara se fosse aquele animal, se fosse aquele filho de uma puta da empresa lá que te ligou para estar lá 11h30 da noite, esse cara te chuta da sala. Ele nem deixa você chegar próximo disso, né? Então, tem uma coisa a mais aí. Você já não é mais o cara da empresa de finanças que veio aqui para dar um jeitinho no meu pedaço. Você está mexendo no meu ego, cara, no meu orgulho. Como é que é isso? Você foi fazer uma faculdade de psicologia? Você foi fazer o quê? Ou você hipnotiza o cara? O que você faz, cara? Olha, é uma somatória de uma grande colcha de retalhos costuradas à mão para que cada pedacinho faça sentido nessa hora de entender essa linha tênue entre a evolução de uma empresa, porque o produto dela é de qualidade e está com alguma dificuldade financeira, ou é o dono metendo a mão na hora do jeito errado dentro da empresa dele.
Então eu tenho que tomar um cuidado com isso. Esse conhecimento é uma soma de conhecimento de programação neurolinguística, talvez um pouco de hipnose, análise do comportamento dele, a parte da economia comportamental, além das finanças envolvidas nisso, forma o padrão de decisão de um ser humano quando o assunto é dinheiro. E não existe um ser humano que decide sobre dinheiro, outro sobre saúde, é um padrão comportamental. É um ser humano ali na minha frente. Então não adianta eu falar da empresa e destacar ela, sendo que na vida pessoal tá tudo cagado. Eu preciso ir lá e atuar sim. Antigamente eu era muito democrático, muito, ai, bonitinho, vem cá. Hoje eles me pagam para ser assertivo, direto ao ponto, firme, para mostrar para eles que o padrão deles interfere no resultado da empresa, no sucesso da empresa. Que tipo de futuro que você quer ter? O futuro meia boca, que você chegou aqui de uma forma orgânica, ou você quer estruturar um crescimento para essa tal prosperidade que você tanto fala? Lembra que é um conceito genérico e abrangente. Para isso, esse cara tem que confiar em você brutalmente. Sim. Isso é uma construção. É uma construção. Você não vai chegar aqui, contratei você de manhã, à tarde você tá botando dentro da minha cara. Não, e nem faço isso. Uhum. A firmeza é com muito carinho e respeito. Sim. Porque é um assunto delicado, né? Você leu um livro chamado O Conselheiro Confiável? Não li esse livro. Acabei de lançar o pote sumário dele. Saiu há 2 dias atrás. Ah, então já vou dar uma olhada. O Conselheiro Confiável. É uma bíblia, é um best-seller, tá na 20 anos que foi lançado agora aqui. São 3 autores. E a tese deles é exatamente essa. Fala, cara, talento é uma coisa, habilidade é outra coisa, construção de confiança é uma terceira coisa. E o livro é inteirinho sobre o comportamento que nós temos que ter diante do nosso cliente. E aí não importa se você é conselheiro, consultor, tem alguém pedindo minha ajuda. E a minha função é construir uma relação de confiança que vai muito além de currículo bonito, cara, né? De sou foda, sou bom pra cacete. Não é nada disso, cara. É uma outra coisa. E tem um momento lá que eles falam exatamente desse tema, de quando é que a minha aproximação, a intimidade desse cara, deixa de ser uma consultoria e passa a ser intromissão na vida do cara, né? Quando é que eles falam até um negócio, como é que é? Não dá pra você tomar vinho no sexta-noite e ser duro na segunda-feira de manhã, entendeu? Eles fazem um paralelo muito interessante ali, e como é importante que o cliente entenda essa separação, ao mesmo tempo que eu confio em você de montão, não sou teu amiguinho. Se você tiver que chegar pra mim e falar, cara, eu vou te dar uma dura, você me dá uma dura, e não é a dura do amiguinho, é a dura do cara que, pô, só ele pra me falar esse tipo de coisa, né? Eu talvez não tenha me colocado ainda na postura correta com todos os clientes, porque eu tenho esse lado amigo. Uhum. Então, nesse lado amigo, eu vou dar a dura, com esse carinho e respeito, falando de finanças, de forma técnica e profunda, e ali eu sinto a abertura para a questão pessoal. Uhum. Se ele me der essa abertura, certamente eu vou também falar a respeito disso. Como eu já falei e já perdi amigo. Um jovem, muito bem sucedido, de 26 anos, ele casado, acabaram de ter uma bebê, ele vai e compra um Porsche. Sem condições financeiras para isso, no limite da situação e ao mesmo tempo na fase da vida que ele estava. Eu chamo ele do lado e falo, posso te dar um conselho de amigo? Ele fala, pode. Olha, esse Porsche não vem combinar com você agora. Sua esposa precisa de você, você tem uma filha pequena, acabou de nascer, e isso gera para você um ego, gera para você muito assédio, além da questão financeira, tal. Cuidado, isso pode trazer prejuízos no curto prazo. 3 meses depois ele se separa da mulher, porque a mulher dele pegou ele traindo com outras pessoas lá no carro e tal. Enfim, então eu percebi que eu passei do ponto ali, eu não deveria ter falado aquilo para ele, embora eu tenha perguntado, né? Mas corremos esse risco. Depois desse fato, ele obviamente não falou mais comigo. Tem um vídeo, cara, tô tentando me lembrar, é um jogador de futebol. Ele tá num podcast, dando uma entrevista, e ele conta uma experiência que ele teve com outro jogador, avião, já famoso, o cara bem, eu não vou conseguir me lembrar dos nomes agora, mas aquilo me marcou, né? Porque ele é um jogador novo, chega num time grande, tá lá esse ídolo dele, que o cara é foda, o cara vira amigo dele, ídolo dele, e ele pega o primeiro salário, ele vai lá e compra um Porsche da vida. Chega de manhã, carro, entra lá com aquele carrão maravilhoso, todo mundo olhando o carrão, e aí o craque chama ele, falando, vem cá, se você me aparecer amanhã de manhã com esse carro aqui, eu vou te quebrar no meio. Que é isso? Vende esta merda agora.
Já que você é meu E amigo... ele, pô, vindo do cara que era o ídolo dele, como assim? Amanhã você não entra aqui. Você que me aparece, eu te quebro, se aparecer com esse carro aqui. E ele obrigou o cara a vender o carro. Olha E ele só. falou, eu só fui entender depois, cara. Eu tava completamente deslumbrado. O primeiro dinheiro que entrou, eu fui meti no carrão, do carrão pro mulherão, do mulherão pro droga, pro não sei o que. Ele falou, então ele cortou um barato ali na hora, porque ele já sabia qual era o Exato. caminho ali, né? É. Mas pra ter essa ascendência, ali tinha uma posição, pô, é o meu ídolo, né, que tá falando. Sim. No teu caso, você tem que construir A relação. essa, pô, chegou meu fornecedor aqui, tô pagando o cara vem aqui falar abobrinha pra mim. É. Cara, isso é relacionamento na veia, né? Puro. Na veia, né? Esse é meu combustível, viu, Então, Luciano? como é que você trata isso no mundo da IA? Eu ligo pra me relacionar com você e vou cair numa porra de um robô que fica recitando coisas padrão pra mim e eu desesperado pra ter um ser humano diante de mim. Como é que você tá lidando com esse nó aí, cara? O que você acha que vai acontecer? Isso é uma tendência em que muitas empresas vão acabar caindo na armadilha das automações burras do padrão de repetição. Porque não é que elas não tenham a capacidade para fazer uma análise financeira, mas sim na função que ela foi criada, de ser uma ferramenta nas nossas mãos, hoje, tanto no nosso escritório de contabilidade, na qual eu tenho sócios, quanto no de finanças, que eu não tenho sócios, mas utilizamos de automações com IA, que já faz a consulta, a baixa de arquivos, a conciliação, faz a parte de leitura e até geração de documentos. Isso vem para nos ajudar, nos facilitar. Agora, se eu tentar trazer isso para impedir o contato do meu cliente comigo, eu vou sair do ambiente da inteligência social. E o meu cliente não quer só inteligência financeira. Ele precisa e quer, ele paga caro pela inteligência social. Uma reunião lá para um cafezinho e uma apresentação de resultados, ela dura 2-3 horas, porque ali vai além dos dados financeiros analisados, né? Então, analisar um cenário econômico de um segmento, trazer aquilo para a reunião, mais o padrão do comportamento dele, mais a tendência do cliente, do concorrente, do fornecedor. Meu amigo, não há IA que consiga dar ali um tempero humano para esse momento em que os empresários passam. Porque imagina o desafio de um empresário pequeno, que tem que pagar impostos, funcionários, a matéria-prima cada vez mais cara, e ele está num desespero porque ele não consegue mais levar dinheiro para casa. Fala para ele conversar com uma IA e resolver os problemas dele. Ele não vai. Não vai. A moeda, a economia financeira, cara, acho que a moeda dela é a insegurança. Quanto mais eu tenho, mais impacta nas decisões que eu vou tomar, né? Quanto mais insegurança eu tiver. E você tem a missão de eliminar a insegurança do cara para que ele tome uma decisão. Ele sempre vai ter um grau de insegurança, mas com você do lado ele pode amenizar isso um pouco, né? E com a IA, cara, ela vai me dar todos os elementos para eu analisar e eu entender se aquilo é pertinente ou não. Agora ela não pode me dar receita. Do que fazer. Não. Não mesmo. Não. E aí, como é que ela vai saber? Ela vai entender o meu tom de voz? Quando eu estiver falando com você, ela vai saber que eu elevei meu tom de voz? Opa! O cara já saiu, não tá normal. Já tem alguma coisa acontecendo aí. Acabou o Rivotril dele, passou o efeito, e ela não vai entender isso, né? E você na hora, opa, peraí, tô entendendo, tô olhando a mão dele, tô vendo o gestual dele, tem todo um componente que ele não tá falando isso. Exato. Ele tá dizendo algo, mas tem outra coisa transparecendo que eu tenho que ter um ser humano ali para poder entender, né? E olha que interessante, fato verídico, sentado na minha frente, na minha sala de reuniões, um casal, empresários, dono de um negócio e familiar, em que eles sentaram, a minha leitura foi começar a falar sobre os impactos de uma empresa em crise na vida pessoal e no casamento. E aí, em dado momento, eu falo, olha, vocês não permitam que a dificuldade financeira da empresa vá para dentro da casa de vocês, porque isso pode prejudicar o casamento. E aí, meu amigo, vira choro, porque era exatamente o que estava acontecendo. Mas por que? Eu chutei? É evidente? Não. É a leitura do contexto, das palavras, da forma que um olha para o outro. Isso tudo está no contexto de uma análise. Então, isso foi assertivo. Hoje eles brincam que é a nossa terapia de casal mensal, tem que ir lá fazer a reunião, porque isso é muito importante para o lado humano. Então, não vai acabar
essa interação da inteligência social e usarmos a IA, que é uma ferramenta que vem crescendo muito, como apenas uma ferramenta, né? Não tem um curso para isso, né? Você não tem um curso que você paga um curso para aprender a fazer essa leitura. Isso aí, você deu uma imagem muito legal no começo, é uma coxa de retalhos que eu vou construir essa coxa ao longo do tempo. Eu só consigo tê-la em mãos porque eu tenho 44 anos de idade. Se eu tivesse 24, eu não teria essa coxa, eu teria uma coxinha menor, né? Preciso ter 44, e não é porque eu vou ser melhor ou pior, não, eu tenho mais tempo de vida, cara, vivi mais. Eu com 68, eu já tenho até um edredom de retalho. Muito bom, E aí te permite, eu não olho mais para coisas, eu olho para padrões. Eu não vejo mais um elemento, eu vejo um padrão. Bato o olho no padrão, eu já sei a cagada que tá lá. E o garotão do meu lado aqui só consegue ver a coisa, né? Ele não vê o padrão, né? Pô, como é que você consegue bater o olho e já ir direto no erro? Eu falo, bicho, é porque eu não olho pra coisa. E eu vejo o padrão, já sei onde tá a cagada, né? Da onde veio isso? Vi 68 anos, entendeu? Então essa coisa da experiência é fundamental. Por isso que é complicado hoje quando a gente lida com essa molecada nova que tá vindo aí, e o pessoal que troca, né? Vou tirar o velho de 30 e vou botar 2 moleque de 14 pra economizar 2 ali. Cara, não, bicho, foi embora sabedoria, foi embora conhecimento, estraqueja, essa coisa que não cabe em planilha nenhuma, né? Não. Agora de sentir o cheiro já vai dar merda, né? Quanto vale isso, né? Está sendo jogado fora, cara, tudo pelo dinheiro, né? Eu tô tão feliz porque acabamos de contratar um reforço pro nosso time, lá do time contábil, um jovem de 52 anos. Ah, que legal, cara. E vem com uma bagagem, uma história que você para pra conversar e o tempo voa. E assim, você percebe um pouco de falta de interação dos mais jovens. Isso não é uma crítica geracional. A questão é que eles não se permitem parar para ouvir a sabedoria que você acabou de falar. Eu passaria aqui o dia inteiro te ouvindo, suas histórias, a sua trajetória, que diga-se de passagem aqui, destaca um ponto que quando eu fui ver a sua trajetória de participar de programas como entrevistado, lá na Hebe e tantos outros como jornalista, cartunista, poxa, essa mala de conhecimento e sabedoria, a gente tem que aproveitar e explorar isso ao máximo. Eles não estão dando tempo para poder absorver esse conhecimento. E na empresa é assim. Cadê meu manual de processos? Você entrega um manual de telas printadas e processo, ele vai seguir aquilo. Mas não para conversar, e todo mundo sabe que eu sou professor. Se eu te falar que estou com 35 funcionários, mas na geração aí de troca de equipes, sei lá, de cada 50 que passaram por lá, talvez 10%, 5 vieram me perguntar: ô professor, me explica isso, me ensina aquilo, me dá uma dica ali. Eu falo, puxa, cadê o apetite dessa garotada? Você sabe que tem uma palestra minha, que quando eu pego garotada muito jovem, né? Eu sempre vou lá e eu abro a palestra com um número 5%. 5% assim, né? Um 5%, grandão, pau. E aí começa com aquela história famosa, né? O professor que tá dando aula, enquanto ele tá escrevendo a coisa no quadro, aquela puta zona lá atrás, a moleque... Ele vira pra molecada e fala o seguinte: ó, aqui, ó. Dessa sala que tem aqui, dessa garotada que tá aqui, só 5% vão dar certo na vida. E é assim, se eu pegar policiais, só 5% vai dar certo na vida. Jogador de futebol, só 5%. Médico, só 5%. Aqui nessa sala, só 5% vão dar certo na vida. Infelizmente, eu não sei quem são os 5% daqui, porque se eu soubesse, eu falaria só para eles. Então eu tenho que falar com os outros 95 que estão afim de zona. Então eu vou pedir vocês, você que faz parte do 95, que quer zona, cara, sai da aula, deixa os 5% ficar aqui para dar aula. Terminei de contar essa história, aí viro para a plateia e falo o seguinte: quem daqui faz parte dos 5%? No 100% levanta a mão. Sensacional. Aí eu falo o seguinte: tá vendo que a conta não bate, cara? Se 100% levantou a mão dizendo que faz parte dos 5%, tem alguma coisa errada, né? Exato. E tem tudo a ver com essa postura que nós estamos vendo aí dessa garotada. Eu não boto a culpa na garotada. Alguém formou esses garotos, né? Alguém os deixou assim. Eu reputo esse alguém a turma que veio antes dele. Então é uma educação liberal, é tratar a molecada como se fossem os reis do mundo. Ele é um trabalho ideológico colocado muito claramente no mercado, que é o seguinte, ó:
Esqueça essa história de comprar tua casa própria, esqueça essa história de fazer uma família, casar e ter filhos, esqueça essa história de ficar 30 anos na mesma empresa, esqueça essa história de meritocracia. Tiraram todas as balizas da frente da molecada. Não tem mais baliza nenhuma. Então o cara olha e fala, pra onde eu vou? Não sei. Vou curtir minha vida. Tá. E até onde? E a hora que você precisar olhar pra trás e falar, vem cá, quem tá do meu lado? Não tem ninguém. Por que você não casou? Porque não faz sentido casar, não faz sentido ter filho, não faz sentido ter casa própria, não faz sentido ficar numa empresa e fazer uma carreira grande. Tiraram todas as balizas, né? E aí você tem um moleque perdido. O que ele quer fazer? Ele quer TikTok. E aí hoje de manhã, eu fui na padaria tomar café de manhã. E meu café da manhã é regrado. Chego lá e falei, eu quero 2 pedaços de mamão, um pão na chapa canoa e um expresso. E tinha uma menina nova atendendo lá. E eu olhei e falei, vai dar merda, cara. Veio ela com o papelzinho. O que o senhor quer? Eu quero 2, pão na chapa, canoa. Fiz a bobagem. Fala pro pão vir mal passado, tá? Não passa demais. E o expresso. Veio os 2 pedaços de mamão, que não tem como errar. O pão na chapa, bem passado, não é canoa, veio com miolo. E em vez do expresso, a caneca desse tamanho de café. E eu olho para aquilo e falo, cara, essa menina ganha só para fazer isso. A função dela é única e exclusivamente escrever o que o cliente quer e atender o cliente. E ela consegue errar. E ela erra por quê? Porque ela não tá aqui, cara. Ela não tá me atendendo. A cabeça dela tá em outro lugar, que ela tá, sei lá, preocupada com o quê. E ali, isso é o dia inteiro, multiplicado por 1000. Pega essa menina, leva isso pra empresa, leva pra... Cara, nós vamos ter uma explicação pra esse nó de mau atendimento, de problema com qualidade empresa. É isso, cara. Falta. Você contou sua história da padaria, eu vou contar a minha, porque foi sábado agora, eu postei no meu Instagram e realmente os meus stories não chegam a essa quantidade de visualizações e estourou lá. Falei, ué, o que aconteceu? Eu escrevi assim, você está com um problema com funcionários? A padaria que eu venho aqui em Alphaville já resolveu. Você senta na mesa, tem um QR Code, você faz o pedido, passa-se alguns segundos ou um minuto, chega o seu pedido por um robô. Aqueles automatizados que sabem o endereço da mesa. Então o dono da padaria, acho que sentindo essa dor que você acabou de citar, ele já resolveu uma parte do problema dele. E quando o robô chega na mesa, ali você tem que esticar o braço e pegar a sua bandeja. Aí corre uma funcionária, pega a bandeja do robô e serve na sua mesa. Que é só transferir de um lado para o outro. Sim. Fala, pô, agora ela tá correndo para atender o cliente. Porque quando ela faltou, quando os amigos dela atenderam mal e erraram o pedido, ela não pensou que ela poderia ser substituída. Então as empresas estão buscando alternativas para justamente suprir isso. Então você faz o seu pedido, já é comum aqui em São Paulo, vários restaurantes têm um tablet na sua mesa, você faz ali o seu auto-pedido. Vou tirar o intermediário. Tirei o intermediário, reduziu o volume. Se tiver uma merda, foi você que você digitou errado. Bom, falando de consumo comportamental ali, psicologia do consumo, esse tablet na mesa já é comprovado que você consome de 10 a 15% a mais do que chamar um garçom para pedir. Uhum. Estar disponível aumenta o consumo, além de que evita erros do pedido. Sim. Então, é uma tendência que esse tipo de autoatendimento eles dominem. Então, a padaria lá em Alphaville botou um robô para levar até a sua mesa os pratos. Uhum. Então, meu amigo, essa é uma tendência. Você não vai mais ter problemas daqui a alguns dias quando tiver um robô te atendendo aqui. Pois é, ao mesmo tempo eu vou aqui no Farabud, aqui do lado comer, que é comida árabe, e o garçom me chama pelo nome, eu abraço o garçom, a gente chega lá, abraça, cara, o garçom. E é uma delícia ir lá na hora de escolher o restaurante. Eu vou lá, cara. Os caras são tudo amigo meu. Qual a idade do garçom? Ah, o garçom tem seus 40 e porrada, cara. Não é moleque. Não é molequinho. Não é uma guerra geracional, eu juro pra vocês. Mas a questão é justamente esse apetite que a juventude precisa gerar, essa busca por mais conhecimento, por mais experiência. Então, galera mais jovem, cadê o apetite de vocês? Sim. Talvez eles não acreditem nisso, sabe? Talvez seja porque não acreditem nisso, ou porque pra eles o normal é isso. O normal é ser maltratado e ser tudo bobajada, sabe? Eu tô preocupado com outra coisa. Como é que você entende? Eu vejo 14 moleques reunidos. Quando eu tinha a idade deles, cara, se você juntasse 14, era um time de futebol. Tava dando porrada um no outro. Hoje em dia você tem os 14 sentados do lado do outro, todo mundo no seu celular.
Eles não estão interagindo entre eles. Muito pouco, né? Agora, adolescente, tudo, não tem mais a interação. E aí perde exatamente essa... Vamos voltar pro começo do nosso papo? Exatamente. Voltamos pro início do nosso papo, cara. Que é, perdi o quê? Perdi a oportunidade de estar interagindo com você, olho no olho, de ver o brilho, né? Pô, brilhou o olho. Opa, tem alguma coisa legal vindo aí, né? Era assim que a gente agia, era assim que a gente... conquistas amorosas eram assim, cara. Tava vendo um trabalho agora que o pessoal falou que a geração Z... A geração Z... É a geração Z, que já tá com 18 anos, 19 anos, né? Até 20 e pouco lá. 40% dela, 40% dela não tem sexo, cara. Não tem, nem sabe se aproximar de alguém pra uma interação, sabe? Não tem. Porque a molecada tá, bicho, o que eu faço? Eu passo o dia inteiro trancado no meu celular, perdi a embocadura pra conversar com alguém, fazer todo o lance da conquista. Pô, pega um cara da minha idade, bicho. Olha o que era a minha idade pra você conquistar você alguém. Queria sentir medo de falar com uma menina. Porra. Aquele medo era uma coisa sensacional. Hoje eles não querem nem sentir medo. Não, eu chego lá e aí, cachorra? Vai sentar? Senta aqui no meu... Tá feia a coisa, né? Tá feia a coisa. Cara, parece dois velhos falando, né, cara? E quando eu falo essas coisas de volta, o pessoal reclama. Pô, preconceito, cacete. Bicho, quem não viu Pelé jogar, não adianta eu querer explicar o que era. Não adianta. É outra... Não é explicar o que era. Quem não pegou um LP e tirou da capa e botou agulha, sentou pra ouvir e foi obrigado a levantar pra virar o disco, não sabe o que é aquilo, cara. Tem todo uma nuance ali que tá perdida. Sim, mas hoje você tem uma nova formatação cerebral, química, dessa geração que não teve essa experiência. Isso daí gera-se muitas vantagens na velocidade do processamento, mas também geram desvantagens em algumas inteligências complementares, tipo a social. É o que eu sempre costumo dizer. Eu falo assim, não estou dizendo que hoje é melhor ou pior do que era antes. Talvez nesse mundo novo, isso que eu me apego não serve mais. Possivelmente não serve, porque não tem a velocidade, não tem a flexibilidade que é preciso ter hoje em dia. Agora, bicho, eu não posso apagar meu passado. Não. Não tem como apagar aquilo e falar, cara, eu sei o que eu senti, eu sei o que foi, cara, não tem como, né? Mas acho que eu acho que sim, tem a questão da melhor ou pior geração, porque essa que nós estamos me exige dentro de uma sala de aula, conversando com jovens de 20 a 30, que é uma turma de pós, a ter uma velocidade muito rápida para pegar ali as entrelinhas deles. Então assim, às vezes eu apanho. Você é professor há quanto tempo? 15 anos. Então você pegou uma virada geracional, você consegue perceber a diferença? Total. E eu falo muito sobre isso com os amigos professores. Porque primeiro o perfil de público, segundo interação, quantidade. O que é perfil de público? A idade mudou, a idade média mudou, não, classe social, o que é? A questão de sexo, né? Nós tínhamos aí 80% homens, 20% mulheres há 15 anos atrás, hoje está invertido. Tem 80% de mulheres, 20% de homens, falando não de preferência sexual, mas sim de sexo. Você está falando da GV, Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Aí eu estou falando também de interesse. Realmente a geração mais nova ela perdeu o interesse. Se é uma matéria, uma disciplina mais técnica, você tem ali um percentual dos grandes interessados que diminuiu. Antes você tinha 30% dos que queriam muito, 30% dos que não queriam nada, e aí sobravam uns 40% no meio. Hoje você tem 5, 10% dos que querem muito. Então a interação é os 5% que você falou. Eu falei lá. Essa interação ela mudou bastante, né? A velocidade, o confronto da informação, você está falando, eles estão ao mesmo tempo consultando uma inteligência artificial ou uma busca no Google. Não necessariamente sobre o assunto que você está falando ali. Não necessariamente, mas quando você fala sobre um assunto que mexe com eles vão confirmar, né? E aí eu ouço até brincadeiras. Nossa, professor, acertou de novo, hein? Pô, quer dizer que eles estão ali já no ambiente de teste, de confronto, que não era assim antigamente. O professor era a autoridade máxima e o que ele falava virava lei. Não é mais assim. Tinha uma hierarquia, né, cara? Tinha um respeito que o pessoal fala, que puta coisa velha, ultrapassada. Bicho, é assim desde a idade da pedra, cara. A hierarquia e o respeito é o que construíram a humanidade até onde ela chegou. Exato. Se você tirar hierarquia e respeito, vai dar merda, cara. O barco vai afundar, ele não vai navegar.
sem hierarquia e respeito. E, entanto, o pessoal, tiraram também da frente, né? Para com essa história de respeitar, para de chamar de senhor, senhora, para com isso. Não tem mais sentido, é todo mundo igual. Não é, cara. Não Se é. você quer impor esse respeito, vira uma disputa. Sim. Se você deixa isso solto, aí você realmente inverte o papel. Sim. Então é uma situação mais delicada atualmente, né? Muito bem, meu caro. Dá pra gente ficar aqui umas 5 horas aqui conversando na boa aí. Já lançou teu livro? Já lancei. Qual é que é? Como você lidar com dinheiro diz muito sobre nós. Esse livro está pela editora Conquista. Como você lidar com dinheiro... Como lidamos com dinheiro diz muito sobre nós. Diz muito sobre nós. Tá. Está pela editora Conquista, 2024 foi o lançamento dele. Está aí na Amazon, em todos os lugares. E aí eu falo sobre o comportamento em relação a dinheiro. Sim. Não é finanças corporativas, mas é sobre economia comportamental na prática. Entendi. Pô, que legal. Acha, tá na Amazon, dá pra achar? Tá na Amazon. Tá. Maravilha. Tem um outro encomendado aí para esse ano, vou tentar finalizar ele aí nos próximos meses, que é sobre comportamento aplicado à tomada de decisão financeira. Legal. Maravilha. Domine seu comportamento, seja rico. Quem quiser te encontrar, quero trabalhar com você, quero contratar você, quero conversar com você, como é que é o caminho? Everton Gonzaga, EWERTTON. Ó o TT, 2TON. Everton Gonzaga, em todas as redes eu tô com esse nome. Okay. A empresa é Ecofinanças Oficial e Ecoprime Contábil. Perfeito. São as formas mais fáceis de encontrar os serviços do nosso ecossistema, ou até mesmo. Também a parte de palestras, treinamentos para empresários e treinamentos para pessoa física sobre dinheiro. Prosperidade VIP é um treinamento vivencial de alto impacto emocional que trata na forma como o brasileiro lidar com o dinheiro e como as emoções que você tem, elas influenciam na sua tomada de decisão. A busca constante por prosperidade de uma forma a você entender suas emoções. Pô, que legal, cara. Isso acontece de quando em quando, essa vivência? Prosperidade VIP agora em novembro desse ano. É uma vez por ano? Uma vez por ano. 2 dias, você falou? Um dia de evento? Presencial. Maravilha. Que bom, cara. Vamos atrás, vamos saber mais, né? Cara, grande abraço. Prazer estar aí contigo. Obrigado. Um beijo pra Mariana, né? Que nos conectou, né? É verdade. E vamos manter contato aí, cara. Presentão da Mariana. Obrigado, Mari. Vamos lá. Obrigado, Luciano, pela sua receptividade, pelo Tamo papo. junto. Conte comigo. Um abraço.